Hoje eu vou revelar pra vocês como é que eu fazia pra conquistar a pessoa que eu queria, né? Eu nunca tive dificuldade nenhuma de estar com alguém que eu quisesse, estar com alguém que eu quisesse estar, né? De conquistar um homem, de ficar com ele, de ter um romance, enfim, nunca tive dificuldade. E as minhas amigas perguntavam assim pra mim, né? Como é que era isso? Como é que isso era possível? Gente, sem brincadeira nenhuma. Era só pensar que a coisa se manifestava. Então, por que que algumas mulheres têm facilidades e conseguem ficar com quem deseja e ter um bom relacionamento, como eu tenho hoje, por exemplo, e constituir famílias, ou então só pegar porque quer pegar mesmo, e outras possuem uma tremenda dificuldade. Qual será o segredo, hein? Eu vou falar pra você o que acontecia comigo, né? Se servir pra você de dica, aí você já anota. Em primeiro lugar, eu nunca enxerguei essa dificuldade, nunca, em nenhuma época da minha vida, nenhuma época. Eu comecei a namorar, eu tinha por volta dos 14 anos, né? E eu não namorei antes porque me atrapalhava. Eu, quando era mais nova, né, assim, que as minhas amigas começavam a namorar com 12 anos, né? Hoje em dia dá até medo de ver qual é a idade. Mas na minha época era assim, normal, né? Essa idade de você começar a namorar. Eu comecei a namorar assim de beijinho com os 14 anos. E desde o meu primeiro beijo, ao primeiro namorado, à pessoa que eu tô casada hoje, todas essas pessoas, elas foram conquistadas com facilidade, com alegria e com tranquilidade. E por que isso? Porque, não sei como, mas desde pequena, se eu colocasse uma coisa na cabeça com respeito, assim, ao amor, pra mim ficava claro que isso aqui, aquilo tinha que ser real, tinha que acontecer, eu tinha que estar naquela vibração. Vê que incrível. Desde pequena. Imagina uma dificuldade que você tem aí pra alguma coisa, né? Alguns de ficar com dinheiro, outros de terem um relacionamento, outros de emagrecer, de se manterem calmos, né? De tudo, assim, eu tive várias dificuldades na minha vida, mas a única coisa que eu nunca tive dificuldade foi de conquistar alguém. Nunca. Eu me lembro que tinha uma época, assim, a época da cachorrada, né? Você que está me condenando agora, né? Tem gente que condena, tem gente que condena aquelas mulheres que vivem a época da cachorrada, da raparigagem, né? Condene não, porque assim, a vida não é sua, é de outra pessoa. A pessoa faz o que quer com o corpo dela, consciente ou inconsciente, ela vai fazer o que quer, não é da sua conta. Então só ouve essa experiência e vê se encaixa para sua vida. E se não te servir, apenas descarta. Não precisa julgar nem ficar com raiva de mim, tá? Então eu tive a época da cachorrada, fazer o quê? Me deu muita experiência, eu não me arrependo. Então eu vou contar para vocês como era essa falta de dificuldade através de exemplos, né? Jesus falou sobre parábolas, através de parábolas, e eu vou falar através das minhas parábolas, só que elas foram reais, não são fictícias, da minha história de vida. Eu lembro de uma vez que eu estava num forró e eu tinha ido com dois amigos, né? Um casal de amigos. E nesse dia eu estava determinada a encontrar alguém legal. Só que você sabe, né? Às vezes no forró você não encontra muita gente legal, assim, você encontra muita gente que tá afim de dançar e de tirar uma onda, assim, mas uma pessoa que queira namorar, uma pessoa, né? É mais difícil, né, de encontrar, mas eu disse que eu ia encontrar nesse dia, nessa época. Né? E aí tinha um cara com uma aparência, assim, bem bonito, um cara bem bonito, bem legal, que ele tava disponível na festa, assim, parecia disponível, na verdade eu não tinha certeza, eu ia lá perguntar. Aí eu falei pro meu colega, rapaz, eu gostei daquele rapaz ali. Era realmente uma pessoa de uma boa apresentação, sabe? Eu disse, eu vou falar com aquele rapaz ali, eu vou perguntar se ele tá acompanhado, porque se ele não tiver acompanhado, eu vou ficar com ele. Aí o meu colega olhou pra mim assim, cara, ele ficou. Ele olhou pra mim e fez, você se acha demais, né? Aquele cara ali, eu acho que é o cara mais bonito da festa. Até eu tô achando ele bonito, eu disse. Eu me acho demais, eu vou ficar com ele se ele estiver solteiro. Aí ele disse: você tá dizendo, duvido muito. Desse jeito, eu até fiquei surpresa, assim. Quando você tem determinação, quando você fala uma coisa com firmeza, tem gente que se abala, viu? Tem gente que se abala. Não sei por que nesse caso, mas se abalou. E eu atravessei focadamente aquele forró todinho. Fui até lá naquele rapaz, muito bonito mesmo. E eu disse pra ele assim: você tá sozinho? Ele fez: eu? Aí eu disse, você tá sozinho? Aí ele, hã? Aí eu disse, é você? Aí ele disse assim, quer um whisky? Aí eu disse, não, eu tô perguntando se você tá sozinho.
Aí ele, tô sozinho, vim com um amigo meu, tô sozinho, você não tá com namorada aí não. Ele fez, não, tô com namorada não, quer uma água? Eu disse, não, eu quero saber se você tá sozinha porque eu vou ficar com você. Nunca vou esquecer da cara dele. Ele quase cai pra trás. E ele disse, como assim? Eu disse, então, você tá sozinha, não tá? Eu também tô sozinha. Eu tava te olhando lá do outro lado, eu queria ficar com você. A gente pode ficar? Aí ele, pode, a gente pode ficar, claro. Eu disse, tá bom, então vamos sentar um pouquinho ali pra conversar, né? A gente vai conversar um pouco. E a gente ficou conversando, e no final das contas a gente não ficou nessa festa, porque a gente conversou demais. E descobriu que tinha vários pontos em comum e muita afinidade, sabe? E aí a gente marcou para no dia seguinte a gente se encontrar e tomar um sorvete, enfim, conversar um pouco mais. E aí no dia seguinte era um domingo, a gente se encontrou e a gente conversou muito e viu que tinha muitos pontos em comum e a gente tinha afinidades e a empatia rolou e a química também rolou e a gente começou a sair e esse relacionamento durou 2 anos. E isso virou um namorado, né? Durou 2 anos. E foi uma experiência incrível, principalmente a forma ele me falou depois, né? Que a forma que eu abordei ele foi assim incrível, porque ele não esperava, nunca tinha vivido aquilo. E que pelo fato dele ser muito bonito, e realmente ele era muito bonito, de uma boa apresentação, assim, todo mundo olhava assim quando ele passava, algumas pessoas não chegavam perto porque achavam que ele era inacessível, né? E ele disse que a minha atitude assim quebrou todas as barreiras e ele teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que ele assim admirava, porque ele não teria coragem de fazer isso, né? Tinha vergonha. Então, você percebe que a questão da atitude, ela foi importante, né, nesse caso. Mas o que fazer para tomar essa atitude, né? E quando a mulher é tímida, como é que ela faz isso, né? Eu gosto muito de falar sobre a timidez, porque a timidez é como se você menosprezasse quem você é, né? Então, assim, realmente eu nunca fui tímida. Eu acho que talvez até os 8 anos de idade, mas aí não conta, né? Você menospreza quem você é com essa timidez, né? E se eu fosse ouvir aquele cara que foi comigo pra festa, o meu amigo que foi comigo pra festa, né? Dizendo que eu tava me achando muito, se aquele cara que era praticamente o mais bonito da festa queria ficar comigo, né? Porque eu sou uma mulher normal, gente, né? Não sou uma Beyoncé, não sou a Madonna, sou antiga, gente. Não sou a Xuxa, né? Não sou, enfim, não sou Gisele Bündchen, eu sou uma mulher normal. Mas eu sei quem eu sou e esse saber não vai deixar que ninguém mude o que eu penso a meu respeito, né? E como eu nunca tive dificuldade de conquistar ninguém, eu fui com toda a certeza do mundo pra cima. Mas se você parar bem pra pensar, as pessoas que possuem coragem, elas têm facilidade de ter bons relacionamentos. Eu tive muitos bons relacionamentos. Outros tantos que não valem a pena nem citar. Mas em todas as vezes que eu tive bons relacionamentos, ou os relacionamentos que eu não fui muito feliz, em todas as vezes tem a ver com como eu me sinto, sabe? Que não é ressonância, não é vibração. Então você se conecta com a pessoa que está na mesma vibração que você. Como na questão do amor eu sempre fui muito focada e muito determinada, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Até umas que poderíamos dizer que me decepcionou no caminho, ou que eu fui enganada. Na verdade, não me enganou. Na verdade, eu não me decepcionei. Ninguém me decepcionou. Eu me decepcionei. Quando a gente negocia os nossos valores, tem uma chance da gente se decepcionar. Mas se você for focada assim, independente do seu objetivo, se é casar, se é pegar, enfim, se é a cachorrada, né? Não importa. Se você for focada, se você for determinada e souber quem você é, você conquista a pessoa. E aí, muito provavelmente, essa dificuldade de se relacionar com outras pessoas não é porque você é muito exigente, não é porque você é chata, não é porque você enfim, é porque você não sabe o que você quer. Uma coisa que ajuda muito é você parar de procurar no homem ou na pessoa que você vai se relacionar o que falta em você. Entende? Ah, não quero ficar com mais ninguém não porque eu fui muito enganada, eu fui muito... Você foi enganada porque você se relacionou com pessoas que poderiam desde o princípio te enganar. Então quem foi que se enganou? Foi você que se enganou. Você se enganou, você abriu mão dos seus valores para ficar com uma pessoa só para não ficar sozinha. Isso é um negócio que eu nunca fiz. Nunca fiz. Você tem que ter foco, você tem que saber o que você quer. Vem tudo na vida, né? É foco. Tem que saber o que você quer e saber o que você está disposta a passar por isso que você quer. É assim que eu penso. Vocês são muito fáceis. Fáceis assim, ó. Fica tentando ajeitar a pessoa para ficar com você, tentando ajeitar o homem, sabe? Para ficar com você.
achando que a convivência com você vai melhorar a pessoa, ainda é arrogante, entende? Para com isso, procura alguém com a mesma vibração energética que você. Aí como é que você encontrar? Primeiro você tem que se conhecer, né? É o que eu digo na mentoria, você primeiro tem que se conhecer. E eu me conheço profundamente. Profundamente. Por isso que nunca teve uma pessoa que eu quisesse ficar, que eu não tenha ficado, assim, que tenha sido legal, né? Ah, você nunca recebeu um não? Gente, eu já recebi uns nãos, mas principalmente quando eu tava no equívoco. Mas com clareza, quando eu desejei ficar com alguém, independente de qual fosse o objetivo, eu ficava. E eu tive boas experiências, bons namorados, pessoas legais, né? Hoje eu sou bem casada, então eu posso falar. Eu posso falar porque eu vivo isso. Eu vivo isso. É possível viver uma vida de felicidade e de amor com alguém, entende? Você acredita? Você nem acredita, né? E aí uma mulher me perguntou, e o que é que realmente eu preciso fazer ou ter para me tornar essa pessoa que consegue ficar com a pessoa que deseja, né? Que quer ficar? Você tem que saber quem você é. Conhece-te a ti mesmo, né? Essa é a primeira coisa, assim. E em segundo lugar, você tem que se tornar o que você busca na outra pessoa. Ah, eu preciso de uma pessoa que seja fiel. Você é fiel a você? Não, porque o último cara que você se relacionou, que te encheu de chifre, ele apenas passou por uma porta que você deixou aberta. Ele tá doente? Tá doente. Ele vai, né? Se ele não quiser se tratar, beleza, mas é um distúrbio das emoções. Aquela pessoa que não consegue se centrar numa relação e, né, passa por esse processo de se envolver com várias pessoas. Eu sei como é que é, porque eu já vivi isso, né? Então eu sei como é que é, não estou condenando. Só estou falando que é um estado de uma pessoa que precisa de ajuda nesse mundo. Quando eu trabalhava numa loja de fotografia, as meninas se reuniam assim para saber como é que eu fazia, né, para conquistar. E às vezes você acha que você tem que se tornar uma coisa diferente do que você é, né? Não, você tem que ser você e você tem que ter algumas ferramentas. Então, algumas ferramentas que eu tenho e que são legais é gostar de estudar. Vê que interessante? Porque quem gosta de estudar, quem gosta de mergulhar nas coisas, sempre tem um assunto novo para tratar. Uma pessoa que se torna mais interessante. Vê que eu não tô falando de corpo, não tô falando de beleza. A pessoa se torna mais interessante, né? E a conversa, pelo menos a conversa que você vai ter vai ser legal. Mesmo que você não fique com essa pessoa, você vai conhecer uma nova pessoa, vai ter um novo amigo, talvez, uma nova amiga, enfim, dependendo de como você se relaciona. Então, eu não tinha dificuldade de conversar e não tenho dificuldade de conversar sobre nada, sabe? Essa pegada também de ser professora ajuda muito, assim, porque eu tô sempre pesquisando, vendo algo que me interessa e saber sobre vários assuntos torna você uma pessoa interessante. Então, uma coisa que eu não admito, que eu sempre ensino para as minhas mentorandas, né? Porque geralmente quando a mulher tem dificuldade de relacionamento, ela faz a mentoria comigo, resolve. É simples. Mas o que eu sempre digo para as minhas mentorandas é que se você realmente quer, por exemplo, constituir uma família, como eu tenho hoje uma família estável, feliz, sólida, se você quer constituir uma família, você não pode abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, você não pode abrir mão da conversa, de ter uma conversa aberta. Você não pode abrir mão de quem você é, você não pode esconder quem você é. A pessoa precisa saber quem você é. Claro, você vai ter suas intimidades, mas você não pode se esconder, né? Outra coisa, você não pode aceitar menos do que você determina que você merece. Então, para mim, hoje em dia, por exemplo, para estar casada e feliz, eu determinei que eu não admitia menos que o amor. Então, por mais adoecida que eu fosse, né, porque eu venho os meus exemplos não são os melhores, eu determinei que eu queria o amor. Uma coisa que eu já ouvi assim, né? Ah, já fui tão enganada, vou ficar com esse mesmo porque homem é tudo igual. Gente, que tudo igual. Acho que conheci cada pessoa incrível nesse... Ave Maria. Tive experiências incríveis, sabe? Sou casada com uma pessoa incrível. Se eu não tivesse conhecido outras pessoas, será que eu seria essa Débora que é casada hoje? Sabe? Para com isso, gente. Não, porque eu posso pegar um pior que ele, vou ficar com ele mesmo. Gente, nossa, vai ler um livro, sabe? Que pensamento raso. Pensamento da década de 40, sabe? Onde as pessoas faziam de tudo para manter uma relação, mesmo que fosse uma bosta. Para com isso, sabe? Você pode encontrar alguém de mesma vibração energética com você. Agora, se você tá na merda também, né? E vão ficar rodando na merda, vê que lindo. Entende? Pelo amor de Deus, gente, cresce. E a sua fé é muito importante também. Se você acredita que só tem homem que não presta, assim será feita a tua vontade. Lembra que eu falei no início dos vídeos? Eu falei assim, eu vou na confiança, na fé, na coragem. Né? Quando eu atravessei aquele salão daquela festa para ficar com um rapaz que depois se tornou meu namorado, eu não tive uma sombra de dúvida de que a gente ia ficar.
Eu só não ficaria com ele se ele tivesse acompanhado. Fora isso, a gente ia ficar. E assim foi. E assim foi todas as vezes que eu quis ficar com alguém. Do mesmo jeito foi com a pessoa que eu tô casada hoje. A primeira vez que eu vi, eu fiz, cara, esse é o cara que eu quero pra minha vida, assim, que vai ficar comigo. E a gente só veio ficar junto depois desse pensamento, 6 meses depois desse pensamento que eu tive, sabe? Mas eu fiquei numa tranquilidade porque eu tinha certeza que eu ia ter novamente a oportunidade de me encontrar com ele. E a gente já tá junto há 12 anos. Então você precisa ter fé. E as mulheres que eu cuido na mentoria, elas dizem assim, tá difícil, aqui em Petrolina mesmo não tem. Vai ter que ser um cara, vou ver se vê um cara de fora. Pode ser um cara de fora, pode ser um cara aqui de Petrolina. Mas se você acredita que não tem, então não tem. Para de falar besteira. Para de reclamar. Reclamar é chamar de volta o problema, sabe? Vem de novo, é reclamar. Entende? Chama de volta o problema. Então você fica sempre reforçando que é miserável o universo. Isso é uma miséria que você vive dentro de você. Miséria não é só com dinheiro, não. Miséria é isso aí que você tá pensando, que não existe uma pessoa no mundo pronta pra você. Existe, só que essa pessoa não vem pro mundo pra satisfazer os seus desejos. Aí é que é a pegada. Por isso você tem que se tornar primeiro o que você busca no outro, pra depois você encontrar um par. O que você vai oferecer, é o que você tá cobrando? Entende o que eu tô falando? Precisa, gente. Gente, vocês precisam conversar comigo, viu? Marca a tua sessão comigo, tô avisando, hein? Em resumo, é isso. Você ainda não está com a pessoa que você quer porque realmente você não quer. Ainda não quer. Agora, se você já tá num relacionamento assim, meio bichado, e a pessoa não te dá o que você esperava que ela te desse, né? Atenção, carinho, amor. Quem tá nessa relação é você, entende? Então você tá lá porque você quer, é uma escolha sua. Você não sai porque você se vendeu. O que eu falei, o que eu falei, você não pode abrir mão dos seus valores. Quando eu fui casada a primeira vez, eu falei pra ele assim, ó, quando não der mais certo, a gente vai falar um pro outro, a gente fica amigo. Aí, na época que ele começou a ter outras mulheres, eu disse, ó, eu vou te liberar, porque você pode ter outras pessoas, né? Eu tô indo embora, e aí fica melhor assim, porque do jeito que tá, eu não quero mais, né? Não quero, não tô me sentindo mais feliz com você. Aí ele disse, não, eu posso mudar, mas eu já tinha visto, eram 4 anos convivendo. Eu já tinha visto, depois de 4 anos, que ele não ia mudar, que ele gostava de ser como ele era. E adivinha? Depois de 4 anos convivendo, a gente sabe quem é quem. E tem gente que passa 20, 30 anos esperando que o outro mude para o bel prazer dela. Não, gente. Esse cara que eu fiquei 4 anos, já foi praticamente um casamento, vivemos juntos e tal. Gente, ele não mudou até hoje. Ele deve estar na 5ª mulher já, né, com alguns filhos. Ele não mudou até hoje. Olha só como, graças a Deus, né, eu tinha 20 e poucos anos, 23 anos, eu tive a inteligência, a maturidade de me retirar e permitir que o cara fosse o que ele queria ser. Ele é livre, você é livre, entende? Agora você fica aí infernizando a vida de uma pessoa, querendo que ela mude para poder atender os teus prazeres. Não é assim que funciona. Você tem que se dar o respeito para depois receber, entendeu? Chama no direct, querida, eu posso te ajudar. Mas será que você aguenta? Porque talvez o que você queira é só ficar aí manipulando as pessoas, né? Talvez você não queira um amor verdadeiro. E é só o que importa nessa existência, viu? A possibilidade de viver um amor de verdade. Quando eu digo assim que você é muito fácil, não é que você sai por aí ficando com qualquer um, não. É que você se vende muito fácil. Ah, o cara é gente fina, é uma pessoa boa, gosta de cachorro, às vezes já tem filho, é um bom pai. Mas o cara faz algo que você não gosta, o cara bebe demais, ou então o cara não trata bem a mãe, ou então o cara é um encostado. Ah, mas ele é tão bom, então você não pode negociar, entende? Ser bom não é o suficiente, tem que ser uma pessoa do seu nível, tem que ser legal contigo e tem que ser legal com as pessoas que ele anda também, tem que saber quem ele é, entende? Não pode se trocar só porque você tá sozinha e ir lá e ficar com qualquer pessoa, porque você tá sozinha. Porque você tem mais medo da solidão do que tudo no mundo, aí vai, pega qualquer um, dá uma ajeitadinha, passa uma maquiagem e diz que é o teu príncipe encantado, entende? Isso é que é ilusão. Você se vende muito rápido. Bate o pé no arré do pé, você tem que dizer o que você quer. Mas a questão não é essa, a questão é que você se relacionou com alguém que havia possibilidade, que tinha na personalidade, ou que tinha esse problema de trair, né? Então eu costumo dizer, quem trai, trai a si mesmo. Uma mulher, ela olha para um homem, ela sabe se ele é um cara que costuma ficar só com uma pessoa por vez, pelo menos. A mulher sabe, a mulher sabe. Só que em algum momento ela diz assim, não, que nada comigo vai ser diferente. E aí ela fica com ele na tentativa de mudar ele durante a relação.
Isso pra mim é ridículo, porque você ainda se acha melhor do que ele e acha que a sua convivência com ele vai fazer ele melhorar. E se ele gostar de ser como ele é? Adoecido ou não? E se ele não quiser mudar? Não é o direito dele? Ainda tem isso, entende? Então, primeiro você tem que fazer por você o que você espera do outro. Não se engane. Não se traia. Não abandone os seus valores. E aí as pessoas de mesma vibração energética vão se aproximar de você. É simples. Quando eu trabalhava numa loja de fotografia, as meninas se reuniam assim para saber como é que eu fazia, né, para conquistar. E às vezes você acha que você tem que se tornar uma coisa diferente do que você é, né? Não, você tem que ser você e você tem que ter algumas ferramentas. Então, algumas ferramentas que eu tenho e que são legais é gostar de estudar. Vê que interessante? Porque quem gosta de estudar, quem gosta de mergulhar nas coisas, sempre tem um assunto novo para tratar. Uma pessoa que se torna mais interessante. Vê que eu não tô falando de corpo, não tô falando de beleza. A pessoa se torna mais interessante, né? E a conversa, pelo menos a conversa que você vai ter vai ser legal. Mesmo que você não fique com essa pessoa, você vai conhecer uma nova pessoa, vai ter um novo amigo, talvez, uma nova amiga, enfim, dependendo de como você se relaciona. Então, eu não tinha dificuldade de conversar e não tenho dificuldade de conversar sobre nada, sabe? Essa pegada também de ser professora ajuda muito, assim, porque eu tô sempre pesquisando, vendo algo que me interessa e saber sobre vários assuntos torna você uma pessoa interessante. Então, uma coisa que eu não admito, que eu sempre ensino para as minhas mentorandas, né? Porque geralmente quando a mulher tem dificuldade de relacionamento, ela faz a mentoria comigo, resolve. É simples. Mas o que eu sempre digo para as minhas mentorandas é que se você realmente quer, por exemplo, constituir uma família, como eu tenho hoje uma família estável, feliz, sólida, se você quer constituir uma família, você não pode abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, você não pode abrir mão da conversa, de ter uma conversa aberta. Você não pode abrir mão de quem você é, você não pode esconder quem você é. A pessoa precisa saber quem você é. Claro, você vai ter suas intimidades, mas você não pode se esconder, né? Outra coisa, você não pode aceitar menos do que você determina que você merece. Então, para mim, hoje em dia, por exemplo, para estar casada e feliz, eu determinei que eu não admitia menos que o amor. Então, por mais adoecida que eu fosse, né, porque eu venho os meus exemplos não são os melhores, eu determinei que eu queria o amor.